hoje nós estamos no 4º episódio, quando nós nos transferimos para Porto Alegre e lá nos instalamos em 1937. Aqui se vê uma cena de Porto Alegre, é a prefeitura que foi construída por operários anarquistas, e vocês podem ver nas duas extremidades as estátuas empunhando uma a foice, a outra um martelo. E ao lado vê-se parte do mercado público. Quando nos transferimos para Porto Alegre, em 1937, paramos no sobrado da tia Surke e do tio Schneier Kaisermann, Avenida Oswaldo Aranha, quase esquina com a Avenida Cauduro, e ficava de frente ao Parque Farroupilha, até o papai conseguir alugar a nossa moradia. Os Kaisermann tinham 3 filhos, os primos Naum, que depois se tornou médico e chegou a diretor do Hospital Universitário de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Amália, carinhosamente apelidada de Mate, excelente professora primária que me preparou para o exame de admissão ao ginásio, e o Leôncio, que se tornou engenheiro pela URGS. O tio Schneier também era marceneiro, e as oficinas ficavam num galpão aos fundos do sobrado. Conforme a tradição na família, quem tomava conta dos negócios era a tia Surke, que atendia a freguesia o dia inteiro na loja dos móveis, no térreo do sobrado. Um evento me impressionou profundamente. Foi quando assisti, junto com toda a família assustada, ao primo Naum, então estudante de medicina, aplicar uma injeção nas nádegas da mãe, que de pé sobre uma cama se apoiava na grade. Papai primeiro alugou um sobrado à Rua Santo Barros Cassal, porque ficava bem próximo ao Colégio Americano, onde Esther e eu estávamos matriculadas. Logo, porém, fomos morar na Rua Santo Antônio, numa casa com 2 janelas na fachada, ao lado de um portão. Aos fundos ficava um puxado, um sobrado habitado por uns 4 solteirões judeus que partilhavam a mesma privada e o banheiro, que eram separados da casa. Eles coabitaram por alguns meses até encontrarem nova moradia. Aqui se vê a fachada do Colégio Americano, na Avenida Independência, bem de frente ao Colégio Rosário, onde eu estudei de 1937 a 1942. Minhas grandes amizades no período foram a minha prima Ruth Galperin, filha da tia Frida, irmã da nova esposa de papai, a dona Cecília. Os Galperin tinham um armazém na esquina da Rua Garibaldi, que era paralela com a Rua Santo Antônio. Essa esquina era
da Rua Garibaldi com a Avenida Oswaldo Aranha. Então eu ia a pé para brincar com ela, pois morávamos no mesmo quarteirão. A outra amiga, apelidada de Uche, o nome dela era Bert, da família Van Miller, não? Ela morava num sobrado na subida da Rua Santo Antônio. Os Van Miller eram judeus alemães e tinham conseguido escapar do extermínio nazista, refugiando-se primeiro na Cissa, onde perderam um filho vítima de peritonite após a cirurgia do apêndice. Grande parte do dia eu passava no colégio americano, pois tínhamos aulas das 8 às 12 horas e à tarde das 13h30 às 16h30. Comecei no quarto ano primário e no quinto tive uma professora inglesa muito rigorosa, a dona Gladys. Eu não gostava nem um bocadinho dela. Um dia eu fui muito repreendida, porque fui surpreendida por ela com um livro de histórias aberto sob o tampo da minha carteira, ao invés de prestar atenção ao que ela estava ensinando. Mas, nas aulas de trabalhos manuais, a outra professora, enquanto as coleguinhas ficavam bordando, eu era chamada por ela para ficar narrando as histórias que havia lido. E às vezes eu até inventava. No colégio americano, cultuava-se muito o inglês americano, ensinado desde as séries iniciais. E também se praticavam muitos esportes. O pátio dispunha de cancha, onde se praticavam vôlei, basquete, caçador, além de barras para ginástica, pista para corrida, balanço e o voador, no qual nós nos segurávamos no final das correias, que giravam em torno a um eixo, e procurávamos voar o mais alto possível. Eu adorava isso. Havia torneios anuais entre as séries contíguas. O que eu mais adorava, porém, eram as aulas de dança clássica no porão, conduzidas pela muito conhecida especialista Toni Seitz Petzold. Do dia 22 de maio de 1938, Dona Cecília deu à luz nossa meia-irmã Lúbia, que nos encheu de alegria. Eu, particularmente, a mimava muito. Uma de suas primeiras palavras foi me chamar de Duda, o que ela faz até hoje, aos 82 anos de idade. Eu lhe preparei miniaturas de móveis para mobiliar uma casa de bonecas inventadas. E também a acompanhava à tarde com Dona Cecília ao Parque Farroupilha, onde, sentadas a um banco, depois de muito nos divertir, chupávamos laranjas que a mãe descascava. Foi no Parque Farroupilha que, aos 9 anos, desci do escorregador, deitada assim de mau jeito, e bati violentamente à altura dos rins. Com o trauma, eu desmaiei. Após exames com o Dr. Mário
hematotosta, radiografias, foi detectada uma lesão nos rins. Em consequência, a prescrição foi guardar o leito durante alguns meses, impedida de qualquer esforço físico e com uma dieta muito rigorosa. Era canja de galinha, pedaço de frango e purê de batata e mais eu não podia comer. Lembro-me, nesse período, de estar acamada sob o acolchoado da fábrica do tio Henrique, que era o irmão do papai, né? Era irmão do papai, e recebi a visita da clã Scliar, que ao redor do leito parecia que estavam se despedindo de um moribundo. Mas eu me recuperei, graças aos cuidados da dona Cecília e do meu pai. Para consolidar a recuperação, passei a tomar injeções semanais nas nádegas, no consultório de um dentista. Numa das ocasiões, o dentista se excitou. Isso eu só vim a compreender tempos depois, né? Ele aplicava a injeção sentada num banquinho, eu de pé, de costas para ele. Então, nessa ocasião, depois da injeção, apertou-me num abraço contra seu peito. Eu só me lembro disso, mas eu tenho certeza que ele não tentou outros assédios. A Esther e eu tínhamos uma vida muito bem movimentada. Aos domingos, nós frequentávamos as matinés nos cinemas, o Apolo, que ficava na Avenida Independência, o Avenida, que ficava na Avenida João Pessoa, o Garibaldi, apelidado de Garipulga, mas frequentamos principalmente o Cine Baltimore, que ficava na Avenida Oswaldo Aranha. Tá? Nos altos do Cine Baltimore ficava a sede do Círculo Social Israelita, na qual se realizavam os bailes, casamentos, espetáculos culturais, e também eles tinham uma biblioteca que emprestava livros e uma mesa de ping-pong. Eu me tornei perita em ping-pong, adorava. Aqui vocês podem ver o cinema Baltimore da época e nos altos ficava a sede do Círculo Social Israelita. Nós visitávamos muito o sobrado da tia Tzil e do tio Henrique, que ficava na rua Fernandes Vieira, tá? E embaixo do sobrado ficava a fábrica de acolchoados. E o sobrado era rodeado por um belo jardim. O casal só teve 3 filhos homens. E o sonho da tia Tzil era ter uma filha mulher. Então ela nos mimava, dando-nos banho de banheira, muita espuma, nos perfumando e fazendo cachos. E a tia Sil tinha uma cozinheira excelente, a Dona Maria, que, aliás, o Carlos adorava. Ambas preparavam rapaduras de leite, merengues alvos, branquinhos, e um delicioso sorvete de creme. Foi no porão
da colchoaria que eu assisti ao Carlos Scliar pintando o retrato da ativista Beatriz Bandeira, casada com o jornalista Raul Riff. Eu tenho a imagem dessa cena, eu tenho gravado. Lembro com muita saudade da Bob Ite, a mãe da dona Cecília, que morava com o Zeide na Avenida Calduro, que era a rua dos judeus pobres. O Zeide era um homem muito piedoso, passava os dias rezando, e quem sustentava a casa era a Bobeite, vendendo os deliciosos plätzale, crocantes, né? Mas aí o papai passou a ajudá-los. E a Bobeite, então, venerava o meu pai. O período de 1937 até 1945 é um dos mais sombrios da história brasileira, quando Getúlio Vargas implantou o Estado Novo. Ele impôs uma Constituição em que as eleições e os partidos políticos foram abolidos. Assim, ao invés de governadores eleitos, eram designados interventores. Foi criado o DIP, que impedia a liberdade de imprensa, e as prisões se encheram de perseguidos políticos, entre os quais os intelectuais mais destacados, como Jorge Amado, Graciliano Ramos, que até sobre o tema da prisão, né, escreveu o livro importantíssimo, Memórias do Cárcere. O outro preso foi Monteiro Lobato. Muitos presos sofreram torturas pela polícia de Filinto Miller até a morte. A educação era patrioteira e, na Semana da Pátria, havia os desfiles e as exibições em massa no campo de esportes do Parque Farroupilha, ao estilo nazista, em que em coro entoávamos os hinos de Villa-Lobos. O meio de transporte coletivo eram os bondes da Carris. Assim concluo o quarto episódio do cerimonial e aguardo por vocês no quinto, sobre minha adolescência no período da reconstitucionalização do Brasil. Até lá.